bem? Todo mundo consegue ver o quadro? Sim. Tá. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai começar a falar de derivadas, né? Normalmente os alunos falam que derivada é melhor que limite, né? É mais tranquilo que limite, digamos assim. Mas a derivada no início a gente usa limite para definir a derivada, tá? O nosso curso ele compreende de limites, derivadas integrais e as suas aplicações, né? Porque não adianta nada a gente fazer as contas e não entender o que está acontecendo ali por trás. Então, o início de derivada, a gente vai falar de equação de reta tangente. Por quê? Porque dá para nós um aspecto geométrico para definição. A gente entende o que é que a gente está fazendo, o que é que aquela derivada significa, tá? Bom, qualquer coisa você pode me parar, perguntar, tá, gente? Lembrando, né? Essa daqui é a equação da reta que passa por um ponto. Onde esse ponto eu vou chamar a coordenada x dele de xp e a outra coordenada de yp. A equação da reta é y menos y do ponto, coeficiente angular, x menos x do ponto. O que é o coeficiente angular, né? Bom, professor, uma reta não pode ser assim, ax mais b? Se você passar o yp para o outro lado e juntar todo mundo que não tem x, é o nosso b, tá? Então, é a mesma coisa, só que na forma mais simplificada, né? Essa de cima. Bom, não sei o que aconteceu ali que não apagou. Então, o que significa o coeficiente angular da reta? Vocês sabem? É Quando aquela a gente crescente ou decrescente? Não, mas o que significa esse coeficiente angular? É a Inclinação? inclinação da É a reta. inclinação. Isso, é a inclinação, ó, não é a tangente do ângulo, que é a reta forma com o eixo x, beleza? Sim. Então, Uhum. então, se eu tenho um ponto P aqui na reta, ó, que aqui é XP, YP, e eu tenho um outro ponto qualquer Q, que eu vou ter YQ, XQ, o coeficiente angular da reta nada mais é que a tangente desse ângulo. E a tangente desse ângulo é quem, ó? Cateto oposto, que é YQ menos YP, sobre cateto adjacente, que é XQ O menos delta XP. y sobre o delta x. Isso, também pode ser. É porque aqui eu não estou pegando uma função ainda, mas é a tangente desse ângulo. Beleza, gente? Tá, professor, já sei o que é a equação da reta, já sei o que é a inclinação, o que é que isso tem a ver. Bom, vamos lá. Coloquei esse desenho, que é o mesmo desenho do material, né? O material, lembrando, está disponível lá na notícia, está disponível lá no tópico de aula. Esse material é importante porque é onde tem os exercícios, né? Olha só, suponha que eu tenha esse ponto P aqui, que tem coordenada x0, f de x0, tá? Aqui tem o plano cartesiano, né? E eu tenho um ponto Q aqui, ó, que é um incremento de x0, ou seja, é um x0 mais h. Lembrando que se h for positivo, ele está nessa posição que está aqui mesmo, se h for negativo, ele está do lado esquerdo, né? Então, sempre generalizado, vamos supor que ele é positivo, mas o H é próximo de zero, independente do sinal. Próximo de zero não, próximo de x0. Então, se eu quisesse achar a equação dessa reta que liga P a Q, o que era que eu precisava? Bom, eu preciso de um ponto, eu já tenho um ponto, vou pegar o ponto P, e falta encontrar o coeficiente angular, porque a reta é o quê? Y menos y do ponto, que é f de x0, coeficiente angular, x menos x0. Quem que seria o coeficiente angular dessa reta que passa por esses dois pontos? Ó, a função é essa aqui, ó, essa curva. Eu estou pegando essa reta está tocando dois pontos, a gente chama de reta secante. Como que eu calculo esse coeficiente angular? Bom, eu faço essa diferença aqui, que é f de x0 mais h menos f de x0, não é isso? Sobre essa diferença aqui. Bom, x0 mais h menos x0 é h, que é a tangente do ângulo. Então,
Então, esse daí é o coeficiente angular da reta secante. Beleza, gente? Beleza. Beleza? Bom. Bom, beleza. Bom, o que é que eu quero agora? Agora, eu não quero o coeficiente angular dessa reta secante. Eu quero o coeficiente angular dessa reta em vermelho aqui. O que é que eu fiz com essa reta? Bom, o que que acontece, galera, se eu pego... O que é que acontece se eu pego e faço H tender a zero? O H, se o H ele for cada vez menor, o que é que vai acontecendo com essa reta secante? Ela vai se aproximando dessa reta vermelha, concorda? À medida que eu vou diminuindo o valor de H, deixando ele cada vez mais próximo de zero, concordam ou não? Concordo. Eu Sim. concordo. Alguém não consegue enxergar isso? Ou não? Todo mundo consegue? Bom, Professor, então... professor, Oi? pode repetir para mim, por favor? Travou na hora que falou. Eu estou falando o seguinte, eu peguei esse x0 aqui e um x0 mais h aqui, que é uma variação do x0. O que é que acontece se eu diminuir o valor de h? Se eu fizer o h tender a zero? Se eu fizer o h tender a zero, o x0 mais h está ficando cada vez mais próximo do x0, beleza? Concorda? E daí a reta secante agora vai ser essa aqui, ó. Beleza? Aí, quanto mais você tende a zero, mais vertical vai ficando a reta. Não, não E é aí mais tende... vertical. Quando uma... Não, 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 não. Eu só quero chegar no ponto P, eu não vou passar daí, não. Se eu fizer o Então, mas H tender a zero, quando se eu chega fizer o no H ponto tender P, a já vai para zero, ele vai infinito. chegar no... Não vai para infinito, não, é? Na Quando aula, eu achei que for... Quando... o Éder tinha falado isso. Tinha Não, entendido isso nesse também. caso aqui, não. Não, olha só. Quando o H tender para zero, o x0 mais h está se aproximando do x0. Então, essa reta secante aqui está se transformando nessa reta vermelha aqui, que é que a gente quer encontrar o coeficiente angular dela, que ela é chamada de reta tangente. Beleza? Beleza. Então, quem que seria o coeficiente angular dessa reta tangente? Vocês concordam que o coeficiente angular da reta tangente vai ser o limite quando h vai para do coeficiente angular da secante? Se eu fizer o h tendendo a zero nessa reta secante, ele vai para a reta tangente? Porque o que vai acontecer é essa reta secante aqui, quando eu fizer h tender a zero, ela vai ficar cada vez mais próximo dessa reta tangente. Beleza? Então, para achar o coeficiente dessa reta tangente, que é essa em vermelho, eu calculo o limite do coeficiente angular da reta secante. Então, a fórmula fica limite quando h tende a zero, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Deu para entender, gente, essa interpretação geométrica? Uhum. Então, o que é a reta tangente? É a reta que passa por esse ponto aí dado P e tem coeficiente angular como sendo esse limite. Que a gente vai ver que esse limite é a derivada, a gente chama ele de derivada no ponto. Bom, então, sempre que eu fizer a equação da reta tangente, né, calculo isso. Eu encontro o coeficiente angular através do limite. O que essa reta tangente tem de importante, né? Eu até fiz uma seção que está até incompleta no material, mas qual a propriedade dessa reta tangente? Olha só, vocês concordam comigo que eu poderia traçar inúmeras retas que passam por P? Inúmeras.
Eu quero saber, se eu quiser saber qual que é a melhor aproxima função perto do ponto. Essa reta seria a reta tangente. O que significa dizer? Se eu pegar um x muito perto do x0 e eu olhar a função e a reta tangente, elas são quase que indistinguíveis, concordam? Sim. Ou seja, tanto faz eu calcular a imagem na reta ou na curva, que vai dar um erro pequeno. Se eu pegar um número muito próximo de x0. Isso, aproximações lineares são usados muito. Por exemplo, o computador, o sistema de computador, né, de programação e tudo mais, é usado, ele usa isso, usa aproximações. Então, a reta tangente é a melhor aproximação linear da função próximo de P, ou próximo de x0. Então, se eu pego o x perto de x0, então essa reta tangente, ela está bem próxima da função, beleza? Agora, se eu pego um x longe de x0, isso acontece, ó, a função aqui e aqui está a reta. Então, tem um erro que já está ficando grande, concordam? Se eu for me afastando do x0. Então, Uhum. a reta tangente é uma boa aproximação linear da função perto do ponto P, tá? Isso é importante. Bom, e daí a gente vai definir o que é derivada. Derivada num ponto. Bom, a derivada num ponto é o coeficiente angular da reta tangente, tá? Que é esse aqui embaixo. Por que tem duas fórmulas para derivada, professor? São só maneiras de escrever, tá? Olha só. Eu posso fazer aquele com x mais x0, mas eu posso fazer assim, ó. Eu tenho um A aqui, eu chamei de x não, chamei de A agora, né? Acabei trocando a notação. AF de A, e eu pego um x aqui, perto de A. Aí eu tenho aqui a curva, né? A reta secante. Quem que seria o coeficiente da reta secante? Nesse caso, seria f de x menos f de A sobre x menos A. Então, o coeficiente da tangente era o limite quando h tende a zero ou quando x tende a A. E aí, gente? Quando o x tende a A. Porque eu quero que o x fique perto de A, né? Para secante virar a tangente. Isso. Então, tanto faz você usar essa definição para a derivada no ponto, e a gente escreve assim, f' de A, ou na notação de Leibniz, você pode ver também aí, gente, assim, ó, derivada como sendo derivada com relação a x, d dx significa derivada com relação a x, de f, da função f, no ponto A. Você pode usar qualquer uma das definições. Professor, qual que eu vou usar? Qual que é mais fácil? Depende, gente. Depende do exercício. Às vezes as duas dá no mesmo. Então, são definições equivalentes. É só a forma de chamar. Na primeira, eu chamei o ponto vizinho aqui de A mais H. Na segunda, ao invés de chamar de A mais... E coloquei o H tendendo para zero, né? Porque se o H tender para zero, se aproxima do ponto A. Ou eu posso chamar isso aqui de X. Beleza? Aí o X vai tender a A. A derivada à direita, aqui é derivada à direita, vou adiar, tá? Vai ficar tudo igual, porque eu acabei trocando a anotação. A derivada à direita no ponto A, ela é o limite quando h tende a zero pelo lado direito, ou quando tende a pelo lado direito. E a derivada à esquerda também. Bom, esse limite vai existir sempre? Não, né? A gente vai dizer que a função ela tem derivada no ponto se esse limite existir. Esse limite ele pode não existir. Por quê? Porque pode ser que
eu preciso calcular os laterais dele diferentes. Pode ser que esse limite dê infinito, tá? Se a função ela tem derivada no ponto, a gente fala que ela é derivável naquele ponto. Se a função ela não tem derivável, a gente fala que ela não é derivável. Mais para frente, na aula que vem, eu vou focar um pouco mais em diferenciabilidade, que no cálculo 1 é a mesma coisa. Derivabilidade e diferenciabilidade é a mesma coisa. É a existência da derivada. Mas no cálculo 2 vai ter uma diferença. Eu posso comentar isso na próxima aula, tá? Vamos trabalhar com exemplos que fica mais fácil. Bom, nesse exercício... Alguma pergunta, gente, até aí? É só uma coisa, que se ele tiver um limite à esquerda e um limite à direita, eles só não forem iguais, você pode ter um derivado à esquerda e derivado à direita? Isso, mas ela não vai ser derivável, né? Porque a derivada em si, em geral, não existe. Tá? Entendi. Olha esse exemplo. Encontre a equação da reta tangente à curva nesse ponto x igual a 1. Bom, então o ponto P, quem que é o ponto P, gente? Ó, o ponto P vai ser o ponto 1 e o f de 1, beleza? O y. Então, o ponto P é 1 e 1, porque f de 1 é 1 ao cubo. Agora eu quero calcular a equação da reta tangente. Bom, o coeficiente angular da reta tangente, como que eu acho ele? Porque para achar a equação da reta, eu preciso de um ponto e de um coeficiente angular. Como que eu acho o coeficiente angular da reta tangente? Bom, o coeficiente angular da reta tangente é a derivada no ponto. E daí eu vou usar a definição. Você escolhe se vai usar a de cima ou a de baixo, tá? Que dá no mesmo. Eu vou usar a de baixo. Então vai ficar, ó, f de x... Não, desculpa. É um limite. Limite quando x tende a A, mas o A é 1, né? O A aqui é 1, então, no ponto x igual a 1, de f de x menos f de 1, porque o A é 1, sobre x menos 1. E daí, ó, bom, vamos substituir agora, depois colocar na fórmula. F de x é x ao cubo. F de 1 é 1. Como que eu faço, galerinha, para calcular esse limite? O x menos 3 ali é. Como que é? É do Diferença de cubo. cubos. É diferença de cubos. Isso, diferença de cubos, olha a matemática básica aí novamente, né? Então vai ficar a diferença de 2 cubos, vocês lembram como é, ó? Se eu tiver uma diferença de 2 cubos, fica o primeiro menos o segundo. O primeiro ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Então, como aqui o y é 1, né? Porque 1 é igual a 1 ao cubo, vai ficar x menos 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1. E agora, o que é que eu posso cortar? Como X x é diferente de menos... 1, você corta o denominador com... Isso, muito bem. Pois x é diferente de 1, eu posso fazer isso. X ao quadrado mais x mais 1. Dá 3, né? Quando eu substituir 1 mais 1 mais 1. Então, o coeficiente angular deu 3. Então, a equação da reta tangente y menos y do ponto, que é f de 1, coeficiente angular, que é a derivada num ponto. Derivada num ponto é um número, tá, gente? Depois a gente vai ver que a função derivada é uma função. Mas derivada num ponto é um número. Coeficiente angular deu 3, x menos 1. Então, vem pra cá, ó. Y menos 1 igual a 3x menos 3. E y igual a 3x menos 2. Aquele formato que a gente já conhece a reta, né? Alguma pergunta ou dúvida nesse exercício, nos conceitos que foram envolvidos? Então a derivada ela não é a reta y igual a 3x menos 2.
Derivada é 3, é isso? Não, a derivada no ponto 1 é 3. Entendi. Agora, a função derivada dessa função x ao cubo, a gente vai ver depois quem é. Uhum. Mas esse daqui, ó, esse coeficiente angular é a derivada no ponto, não é a reta que é a derivada, tá? Entendi. Essa é a reta tangente. Se você for ver, ó, perto de 1, tanto faz você substituir na função ou nessa reta, que essa reta é chamada de aproximação linear. Então, se pedir um exercício para você calcular a aproximação linear, é a reta tangente, a gente denota por L de x, né? A aproximação linear, perto do ponto 1, né? Perto do ponto 1, a função ela é próxima dessa reta, né? E substituir os valores numa reta é melhor do que em um cubo, por exemplo, se for números muito quebradiços. Uhum. Bom, e agora o que é a função derivada, gente? Olha só. Eu defini a derivada num ponto, não foi? Eu não defini o que era derivada num ponto, que é o coeficiente angular da reta tangente? Agora, o que é que eu vou fazer? A partir disso, eu vou definir uma nova função, vou definir uma função. Essa função, ela vai pegar cada ponto, ó, x no domínio de f, tal que a derivada nesse ponto exista. Então, ele pega o ponto e leva no coeficiente angular. Essa é a função derivada. Beleza? Beleza, gente? Beleza. Beleza, Então, o professor. que essa função faz? Ó, ela pega esse ponto aqui e leva no coeficiente angular da reta. Pega esse ponto e leva no coeficiente angular. Pega esse ponto e leva no coeficiente angular. Essa é a função derivada. Beleza? E dado uma função, como que eu encontro a função derivada dela? Bom, naquela definição de derivada no ponto que a gente deu primeiro, esse A era um número fixo, beleza? Esse era um número dado. Eu dei x igual a 1. Agora, o que é que eu faço? Eu vou deixar esse x arbitrário. Então, esse x vai ter um x qualquer. Porque daí a resposta do limite vai dar em função de x. Vai dar uma função agora. Então, ó, essa função aqui, para a função derivada, a gente só usa a fórmula de cima, né? Porque essa aqui não dá. Até dá, né? Mas fica mais complicado. Então, ó, a função derivada é dada por essa fórmula, encontro com essa fórmula, fazendo o x variar. Lá na definição de derivada, faço o x variar. Aí eu obtenho a função derivada. E quem que é o domínio dessa derivada? É o mesmo domínio da função f? Não. Pode ser um domínio menor, né? Um domínio que tem menos enumerável, digamos assim, né? Por quê? Porque podem existir pontos que estão no domínio da função f e não estão no domínio da derivada, né? Então, o domínio da derivada são os elementos do domínio da f, tal que a derivada existe. Então, até aqui eu tenho que corrigir lá, ó. É o x do domínio da f, tal que a derivada existe. Uma função é dita derivável no ponto se ela tem derivada naquele ponto. Uma função é dita derivável no intervalo se ela é derivável em cada ponto do intervalo. Antes de fazer esse exemplo, eu vou falar aqui para vocês quando que uma função deixa de ser derivável. Quando que ela deixa de ser derivável? Graficamente, quando ela tem uma quina, vocês viram a função modular lá que o Eden falou, ela não é derivável em que ponto que ela não tem derivada? Nesse ponto x igual a zero. Que, olha só, nesse ponto zero, eu consigo traçar uma tangente? A tangente está bem definida? Bom, eu consigo traçar duas, então fica confuso. Quem é a reta tangente, né? Digamos assim. Então, tem duas tangentes? Não, é porque o limite à direita deu um coeficiente angular. O limite à esquerda deu outro, diferente. É por isso que ela não tem derivada nesse ponto. Quando você vê um bico, ela não é derivável naquele ponto, a função.
E significa que as derivadas laterais foram diferentes. Por isso que ela não é derivável. Nesse caso aqui, que é o teorema que eu coloquei aqui em cima, ó, tem um teorema. O que é um teorema, gente? Como eu falei para vocês lá na aula de matemática básica. Um teorema é um resultado um resultado matemático que tem uma hipótese e a partir dessa hipótese a gente consegue provar uma tese, né? Então aqui esse teorema diz o seguinte: se a função for derivável no ponto, ela é contínua, tá? Toda função que é derivável num ponto, ela é contínua naquele ponto. Mas toda função contínua, ela é derivável? A volta vale? Não. Pelo que vocês viram, não vale. A gente viu que a função modular, ela é contínua, não é isso? No zero. Ela não tem salto no zero, não tem furo, não tem nada. Ela é contínua no zero, mas ela não é derivável. Então, cuidado. Toda função derivável é contínua, mas nem toda contínua é derivável. Tá? O que eu posso falar é que se, eu vou até escrever aqui, ó, que é um resultado que a gente usa muito, que se f não é contínua em x igual a A, se eu já sei que ela não é contínua, ela não é derivável, concorda? Porque se ela fosse derivável, ela seria contínua, por esse teorema. Concordam ou ficou confuso? Concordo. Alguém não entendeu essa parte? Então, vamos continuar. Outro caso, então, ó, ou ela tem uma quina, ou ela tem um salto aqui, ó. Ela não é contínua, então eu já posso dizer que ela não é derivável nesse ponto, pelo teorema de cima. Porque se ela fosse derivável nesse ponto, ela seria contínua. E aqui é quando tem uma tangente vertical. Na verdade, não tem retangente, né? É um vício de linguagem dizer que tem tangente vertical. É quando eu calculo aquele limite, ele dá infinito. Aí dá essa reta vertical aqui, que não é uma reta, né? É tipo do tipo ax igual a b, ou constante, né? Ela... Por isso que a gente fala que não tem tangente aí, mas a gente usa esse vice, que é uma tangente vertical. O que acontece aqui é que o limite, quando x tende a A, da função derivada lá, ó, esse limite aqui, ele dá mais ou menos infinito. Aqui, por conta do teorema, né? E aqui é porque as derivadas laterais são distintas. Então, normalmente esses três casos, quando a função não tem derivada, é quando acontece um desses três problemas, tá? Antes, eu vou fazer o exemplo aqui, ó. Eu dei a função raiz de x e quero saber a derivada dessa função. E quero saber o domínio também, né? Da função e da derivada. Bom, vamos calcular logo a derivada. Quem seria a derivada da função? Derivada seria limite, quando h tende a zero, o x é qualquer, estou variando o x, f de x mais h menos f de x sobre h. Daí vai ficar limite, quando h tende a zero, f de x mais h vai ficar raiz de x mais h. Você vai colocar no lugar de x, x mais h. Menos f de x sobre h. Como que eu faço para calcular esse limite, galera? O que é que vocês acham que eu tenho que fazer? Tem que Racionalizar? E usar o conjugado, não é isso? Conjugar qual? Conjugar o com mais H? Isso, multiplicar pelo conjugado, lembra? Porque aqui vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, concorda? Se eu botar o H aqui, o H, tipo, o H tendendo a zero.
Então, eu tenho que usar alguma estratégia. Como é que eu vou usar? Vou trocar pelo conjugado, que é raiz de x mais h mais raiz de x. Então, isso vai dar limite quando h vai a zero. Primeiro ao quadrado da x mais h, o segundo ao quadrado da h. Embaixo da h, vezes, não mexe com quem tá quieto, né? Esse limite da... ó, corto, vai ficar limite quando h vai a zero e h. Eu posso fugir com a indeterminação agora? Uhum. Você pode cortar o H, porque o H é diferente de Porque que eu zero. posso... O H é diferente de zero. Isso. Vai ficar 1 sobre x mais h mais x, só que o H também de baixo não vai mudar. Ah, não, aí ele tem que... Não sei. Aí vai dar 1 sobre Aí acaba com a raiz de x. indeterminação. E isso acaba com a indeterminação. Olha que o Aí, limite é em h, tá? Então, eu aí vou pode substituir o substituir. h. Vai ficar quanto? 1 1 sobre 2 vezes sobre raiz de raiz. x. Isso. Vai ficar 1 Então, sobre a 2 vezes derivada. x. Isso. Aí, então, a derivada da função raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? Sim. Se eu Beleza. quisesse a derivada no ponto 3, como era que eu fazia? Você Calcular a substituiria. derivada da derivada. Coloca 3 no lugar do x. Isso. Eu já tenho a expressão para derivada, gente, para qualquer x, né? Viável, né? Então, não precisa fazer a conta de novo para x igual a 3, concorda? Só eu Sim. substituir no lugar de x, 3. Quem que seria o domínio da função? Bom, como é uma função raiz, o domínio dela são os São reais todos os reais positivos. não negativos, que o zero entra, né? Agora, o da derivada, o zero não entra, concorda? Eu estava falando do domínio da derivada, professor. Ah, tá. Então, o domínio da derivada ele está contido no domínio da função, mas não necessariamente ela é igual. Por que essa função não tem derivada no zero? É porque, gente, se eu fosse fazer no zero aqui, ó, se eu fosse fazer no zero, ia dar zero mais h, papapá, papapá. Quando eu substituísse, ia chegar numa coisa que eu ia ter que estudar o sinal. H tendendo a zero à direita ou à esquerda. Aí iam dar diferentes os valores. Tentem fazer isso para vocês verem. Calcular a derivada dessa função no zero e vocês vão ver que o limite não existe. Aí, ó, o que a gente vai falar aqui, gente, ó, é de uma aplicação que é taxa de variação, né? A gente suponha que y depende de x, né? É uma função de x. Se x variar de x1 para x2, a imagem varia de y1 para y2, né? Isso é o que a gente vê na função. Eu tenho x1 aqui. Se eu estou variando de x1 para x2, a imagem varia de f de x1 para f de x2, ou y1, y2. Então, essa variação aqui é chamada taxa de variação média, tá? Que é o que a gente viu lá, né? O coeficiente da reta secante é a taxa de variação média. Quando eu calculo o limite, quando x2 tende a x1, né? O x2 aproxima de x1, eu chamo isso de variação instantânea, tá? Só uma definiçãozinha. Lembrando que a gente tem a velocidade média. Ó, o que é a velocidade média? É o espaço sobre o tempo, não é isso? Que é o espaço final menos espaço inicial. Tempo final. Eu vou fazer assim. Se eu tenho y igual a s de t, então a variação do espaço vai ser S2, por exemplo, menos S1 sobre T2 menos T1.
colocar S de T1, é mais fácil. Então, a velocidade é uma taxa de variação média. E o que é a velocidade instantânea? Por exemplo, se eu quiser a velocidade no ponto T1, é o limite quando quando T2 tende a T1. Então, resumindo, o que a gente tem? A gente tem que a velocidade é a derivada do espaço com relação ao tempo. E a aceleração é a derivada da velocidade ou 2 vezes a derivada do espaço. Porque não é, aí eu vou introduzir para vocês agora uma notação, que é o seguinte, ó. Derivada de ordem superior. Que é, segundo a derivada, eu posso escrever f duas linhas, que é a derivada da derivada, ou escrever d2f dx2. Isso também é o símbolo para a segunda derivada. Mais econômico fazer o da segunda, né? O da duas linhas. Então, o que a gente tem que entender, né? O Eden explicou melhor nos vídeos, é que se eu tenho uma taxa de variação e eu faço o limite, né? Eu faço um ponto tender a outro, esse limite é a derivada, tá? Então, ó, a taxa de... Sofri... Eu que caí? Pra mim também. Não, Ixi, Não, pra pra mim também. também. Pra mim F. também. F no chat. Pra mim também caiu. F no chat. O pessoal, a internet tinha caído. Vocês conseguem me ouvir agora? Voltou, beleza. Sim. Sim. Será que ainda está gravando? Tá, né? O quadro ainda está projetado? Tá. Sim. Tá. O que eu estava falando é o seguinte, que eu tenho a velocidade média, ó, por exemplo, suponha que essa é a equação do estado, tá? Do espaço percorrido, né? Da distância, equação do espaço. Se eu pego um ponto X aqui, x0 e x0 mais h, outro x aqui, eu vou ter aqui, ó, um S de x e um S de x0 aqui embaixo. Se eu calcular, para eu calcular a velocidade média, o que é que eu faço? É o coeficiente angular dessa reta secante, concordam? Porque a velocidade média vai ser a variação do espaço, que está aqui em cima, sobre a variação do tempo, que é isso aqui embaixo. Beleza? Sim. É que o que eu Agora, tinha falado naquela hora era isso aí, eu acho, professor, do delta y, que no caso é do eixo y, e o delta x do eixo x. Isso mesmo. Aí, se eu fizer o limite quando x tende a x0, eu vou ter a derivada nesse ponto x0, beleza? Essa derivada da função espaço nesse ponto x0 é a velocidade, tá? Então, a velocidade é a derivada do espaço e a aceleração é a derivada da velocidade, ou 2 vezes a derivada do espaço também, né? Bom, aí a gente denota, quando aparecer f duas linhas, é a segunda derivada, f três linhas, terceira derivada. Quando chegar na quarta, a gente usa assim, para não usar um monte de linha, f4 de x, quarta derivada. Ou a gente pode usar a notação de Leibniz, que é essa aqui, ó. Eu falei para vocês, ó, derivada pode ser assim ou assim. Tá? As que mais vão aparecer.
Segunda derivada, você bota um 2 aqui, ó. D2F D quadrado X. Dx2, desculpa. Cuidado para não confundir com quadrado, tá, gente? Que isso é só uma notação. Cuidado com isso. Mas a gente vai acostumando. Tá, gente, ó. Vamos parar agora de calcular esses limites e vamos usar regras de derivação. Porque a gente, dependendo da função, se ela for muito difícil, mais complicada, como que a gente calcula essas derivadas? Bom, a derivada de uma constante é zero. Isso é fácil de ver, né? Eu demonstrei tudo lá no material, mas é fácil de ver porque a função constante está aqui. Quem que é a reta tangente a essa função constante em qualquer ponto? Ela mesma. É ela mesma, né? Ela não tem aquele fator X. A reta vai ficar assim, ó. A reta é y igual a c. Então não tem esse coeficiente angular, ou seja, ele é zero, beleza? Uhum. Então, essa reta, a derivada de uma função constante é zero, tá? Aqui ele está derivando um polinômio, uma função potência. Como derivar uma função potência? Quem que é a derivada da função x elevado a n? Bom, você tomba o n, desce o n e subtrai um expoente. Então, por exemplo, quem que é a derivada de x elevado a 38? Tomba o 38 e diminui um expoente. Concordam? Sim, nesses casos, no caso dessa função específico, aí eu poderia falar que a última derivada possível, assim, a última derivada antes do zero vai ser o 38 fatorial, né? Que vai ser a constante. Oi? É porque eu posso derivar várias vezes. Tá, derivada de ordem 38. Isso, a de ordem 38 vai ser o 38 fatorial. Vezes Porque vai x sendo elevado. 1. Vx elevado a zero, que vai dar 1. Ah, é verdade. Aí, essa regra da potência, gente, não só vale para quando o número for inteiro, não, tá? Ou quando o número for natural, tá? A gente expande essa regra da potência para qualquer uma. Que, por exemplo, se eu tiver raiz de x. Bom, raiz de x é x elevado a meio, beleza? Essa é a função, tá? Aí eu vou calcular a derivada. Como é que eu faço? Bom, como é tá um expoente aqui, o que é que eu faço? Fica meio x elevado a meio menos 1. Então fica 1, 2, x elevado a menos meio. Aqui, só descer aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Então vale para qualquer função que tem esse... Aqui tem para n natural, mas ela é expandida para qualquer n. Ó. No 9 é para qualquer n. É porque a gente só consegue provar com os argumentos que a gente tem para n natural. Dúvidas? Tem aí, não? Professor, eu tenho Oi. uma dúvida, mas que foi, tipo assim, surgiu eu fazendo uma questão no CAN. Eu até fui na monitoria e tal, eles me mostraram como é que faz. Mas eu, tipo assim, a minha dúvida é, eu consigo, pela derivada, achar a expressão, tipo, a função em si, só com os resultados da derivação? Que Porque função? Como assim? porque no CAN ele tinha me dado uma tabelinha. Falava assim, f de x é igual a 8 para x igual a 4. E a derivada de f de x é igual a 16. Aí beleza, aí eu entendi que o x era que a função era x ao quadrado. Porque se eu fizer a derivada de x ao quadrado com x igual a 4, vai dar 2 vezes 4. Aí, beleza, deu 8, tranquilo. Só que aí nessa mesma tabelinha tinha um g de x, que tipo, o g de x para x igual a 4 era 12. E a derivada do g de x era 7. Aí, tipo assim, eu não conseguia achar a expressão de forma, tipo assim, eu não consegui pensar em nenhuma forma, sabe? E a questão em si não pedia a expressão. Eu só fiquei com essa dúvida, se eu conseguia achar a expressão em si com base só nesses resultados ou não. Não, não. Não, não. Aí ali seria g de x, a derivada de g de 4 mesmo, sendo igual a 7. Aí qual era a pergunta? A pergunta, na real, era uma função h
uma derivada de uma função h que era 2 vezes f de x mais 3g de x. Aí era só você pegar esses resultados, esse 7 e esse 2, né? Não é. Mas eu digo assim, eu consigo pela derivada Não. achar a Não, expressão? não é pela derivada. Sua pergunta eu acho que é essa aqui, ó. Com a derivada em apenas um ponto, eu consigo encontrar a expressão geral para a derivada? Isso mesmo. Não. Entendi. É porque na do f de x deu tão certinho que eu fiquei, ué, por que na de g Não, não pode dá ser, certo? inclusive pode ser que nem seja essa função, né? Tem isso. Pode ser que em outro ponto, em outro x, ela não funcione, né? Isso mesmo. Entendi. Aí, ó, essa terceira propriedade é o seguinte: se eu estou derivando uma constante vezes a função, a constante está saindo, ela pode sair da função. Por exemplo, se eu quero derivar 7x ao quadrado, eu posso sair com 7 e derivar só o x ao quadrado. Aí dá 7 vezes 2x, que é 14x. Essa outra é a derivada da soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da subtração é a subtração das derivadas, tá? Até aqui tudo bem. Derivada da função exponencial, tá? Derivada da exponencial é ela mesma. Agora, a derivada do produto. Aí é que pega que os alunos confundem. A derivada do produto não é o produto das derivadas. Não é. Tem que usar uma formulinha que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Essa é a derivada do produto. E a do quociente? O quociente é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Professor, é difícil decorar. Não, ó. A regra do quociente, ela é parecida com a do produto, só que ao invés de ser mais, é menos e tem um dividido por x quadrado, tá? Então, a gente sabe derivar a potência, a gente sabe derivar a função constante, né? Qualquer polinômio. A gente sabe derivar a função e elevado a x. E aqui, ó, quando a base for qualquer, né? Derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a. É claro que se eu colocar no lugar de a ó, por isso que e elevado a x vai ficar e elevado a x ln de e. Ln de e vale 1. Então, por isso que a derivada de x é igual a x. Então, ela mesma. Derivada de logarítmicas, a gente sabe também. Derivada do log é 1 sobre x ln de a, ln da base. Em particular, né, se o a for e, né, se a base for S, for ln, bom, ln de e dá 1. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Aí a gente vai para trigonométricas. Derivada do seno é o cosseno, derivada do cosseno menos seno, derivada da tangente secante ao quadrado. Lembrando, ó, que a tangente é seno sobre o cosseno. Então, para derivar a tangente, é só usar a regra do quociente aqui, né? A gente provou usando isso no material. Derivada da secante, secante vezes tangente, da cossecante, menos cossecante vezes cotangente, e da cotangente, menos cossecante ao quadrado, tá? Então, a partir de agora, gente, a gente não... Quando eu não pedir, a menos que eu peça assim, use a definição para calcular a derivada. Se eu não pedir isso, vocês podem usar o que a gente já fez na sala, que são essas fórmulas aí, tá? O que a gente ainda não fez, eu não sei se a gente vai fazer até a primeira prova, que só faltam 2 semanas e eu preciso ajeitar o cronograma, né? Porque tem 2 semanas repetidas lá, não sei se vocês perceberam. Mas, na prova você pode usar derivada do ln, 1 sobre x, a menos que eu peça que você prove pela definição. Mas se eu não pedir isso aí, pode usar as derivadas, tá? Que já foram provadas no material, inclusive nos vídeos também ele faz toda aquela conta para descobrir. Vamos fazer exercício, gente, para a gente conseguir fazer bastante. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação a fazer? Por enquanto, tá de boa, professor. Uma coisa, por que as trigonométricas você não chamou de 12 e 13 não são propriedades junto com as outras? Não, foi só porque eu coloquei elas numa outra seção. Aí eu Ah, copiei de tá. material e botei lá. Ah, Na são verdade, propriedades normais, como qualquer outra. não é uma propriedade, né? É um resultado, digamos assim. Ah, tá. Igual as outras também são resultados, né?
Eu Entendi. misturei as propriedades e os resultados. Entendi. Professor, Oi. na resolução a gente tem que justificar por qual propriedade que a gente está usando? Mas é claro, principalmente regra do produto quociente. As outras da soma, não. Vou assumir que vocês sabem. Soma e subtração. Mas as outras, você tem que justificar tudo. Igual eu vou fazer aqui agora. Tá bom, Beleza? obrigada. Nada. Vamos lá, gente. Essa primeira função, ó. F de x igual a 3 vezes 2 elevado a x menos 5x à quarta menos raiz de x mais 1 sobre x ao quadrado mais 3 cotangente de x. Imagine se você tivesse que calcular limite para calcular essa derivada. Ia ficar uma coisa gigantesca, impossível de calcular, né? Então, vamos usar as propriedades. Bom, a primeira propriedade que eu vou usar, ó, quem que seria a derivada disso aqui, ó? Derivada disso é o derivar, ó, vou usar essa notação linha, tá? Eu não estou derivando ainda, eu só estou botando na expressão. É derivar essa expressão toda, né? Essa expressão é soma e subtração. Bom, pela aquela propriedade lá, acho que é 3, né? Olhando lá, ó, derivada da soma da subtração é... Nesse daí, gente, vocês têm que ter na cabeça, não precisa justificar, tá? Assim que... Ah, derivada da soma. Não, aí não. Então, é mesma coisa de eu derivar essa primeira. Derivar essa segunda. Derivar essa daqui, que eu vou colocar como sendo x a meio, para ficar mais fácil. Derivar essa outra, que eu vou colocar como x a menos 2, para ficar mais fácil. E derivar essa última. Beleza, gente? O que é que eu fiz? Só separei. Isso. Aí, agora eu vou derivar essa aqui, ó. Se você quiser, já pode derivar direto, tá? Chegou nesse passo. Mas, eu vou fazer aqui com mais calma. Como tem uma constante, eu tiro a constante e derivo só a função. Beleza? Beleza. Tira a constante, deriva só a função. Aqui não tem constante. Aqui não tem constante. Pode colocar a linha ou pode colocar d dx, tá? Derivada Tá com relação a x dessa função. Tem que botar qual é a função. Mas o linha é mais econômico, né? Sim. Saiu 3 cotangente de x. Aí agora eu vou ver. Bom, quem que seria a derivada de 2 elevado a x? Gente, a gente já conhece? Aí eu vou identificar uma função exponencial, beleza? Beleza. Função exponencial já tem lá na tabelinha. Beleza? Sim. Se for elevado a x mais 1, a x menos 1, tudo continua sendo ela mesma, o jeito que tá, né? Olha só. Calma. Ó, calma. O que é que os alunos confundem? Isso aqui é função exponencial. Isso aqui é polinômio. A regra para essa, eu não diminuo o expoente aqui, não. Uhum. Porque ela não é polinômio. Essa daqui que é. São potências, desculpa. Sim, mas tipo assim, aí ele tem 2 elevado a x. Se fosse 2 elevado a x menos 1. É função composta, é a aula que vem. Ah, tá. Olha só. Derivada de a elevado a x. Ó, é a elevado a x é ln de a. Como eu tenho ali é 2, não é? 2 elevado a Aham. x fica como? 2 2 elevado a elevado a x vezes ln de ln de 2. Então vai ficar 2 elevado a x ln de 2. Aqui vai ficar. Quem que seria a derivada de x à quarta? Seria 4 vezes x Seria a 3 ao 4x cubo. à terceira? Isso. Quem que seria a derivada de x a meio? Tem que fazer o quê? Desce o meio, né? E diminui 1 no expoente. Essa do raiz de x a gente vai memorizar. Desce o 2, então fica menos 2. X elevado a menos 2 menos 1.
Derivada da cotangente menos cossecante ao quadrado. Então, vai ficar Nossa, parece que você 3. tá complicando mais a expressão do que tá resolvendo. Tipo, o É, bagulho saiu Roberto, do cotangente pra cossecante. mas eu não quero simplificar, não, eu quero derivar. Não, mas aí, tipo assim, o resultado vai ser esse bagulho gigantão, é mesmo? Vai, velho. Menos 2, x a menos 3. Cuidado com essas subtrações aqui, tá? Tá. Menos 3 cossecante ao quadrado. Pronto. Ah, eu achei que você ia Perfeito. simplificando até. Não. Entendi. Dúvida, gente. Não. Não. A letra Professor, B. Oi. se você passar uma lista que tem um exercício assim, eu posso fazer desse jeito, ou eu tenho que ficar colocando aquelas setinhas e colocar por quê? Eu posso fazer assim mesmo. Não, nesse caso sim, mas quando você tiver que usar a regra do produto quociente, você tem que justificar. Mas eu vou dizer como que faz, tá? Tá bom. É, uma coisa também que eu fiquei ali um pouco em dúvida era aquele primeiro termo ali no 3 vezes 2 elevado a x, Isso. se eu poderia ter usado a regra do produto ali, ou tipo. Ah, você Porque. poderia, mas com a constante você ia chegar no mesmo lugar, porque a derivada da Entende? primeira Ah, ia beleza. dar 0, Uhum, vezes a segunda, mais entendi. a primeira vezes a derivada da segunda, que a derivada da constante é 0. Então é da mesma coisa aqui, ó. Entendi. Não precisa usar produto se for uma constante. Se for uma constante, você bota para fora, Já tá? que. E essa função aí, como é que eu faço para derivar? Seria Esse produto. 4x a terceira. E aí o seno teria que olhar a propriedade do seno. Não, a derivada do produto, aqui eu tenho um produto. A derivada do produto não é o produto das derivadas. Então, aqui eu tenho que usar a regra do produto. Quem tinha perguntado antes, ó, você pode colocar assim, ó. Regra do produto, porque é um produto de funções. A derivada do produto não é o produto das derivadas, tá? Tá. Então, ó, a derivada vai ser, ó, como é a fórmula? A derivada da primeira, vou só montar aqui, ó. Não vou derivar, vou só colocar, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Aí agora eu vou derivar. Derivada de x à quarta é 4x ao cubo, seno de x. Derivada do seno é quem? Cosseno, isso. Que o máximo que eu posso fazer aqui é colocar o x ao cubo em evidência, só para... Vai ficar 4 seno mais x cosseno. Se eu pedisse a segunda derivada, aí você ia derivar a derivada. Aí ia ter que usar um produto aqui e depois somar. Beleza? Beleza. Alguma dúvida aí? Então, gente, não, a derivada do produto não é o produto das derivadas, tá? Tem que usar a regra do produto. Alguma pergunta? Tem alguém no chat aí perguntando que eu não estou vendo? Tem não. Tem não. A letra C é 3, é x tangente de x. Ah, não, pera. Nessa última, se você pedisse a derivada da derivada, Isso. aí vai ser o produto, a derivada do produto, e vou somar a outra também. Não, o que é que você vai fazer? Para você derivar essa nova função, você vai ter que separar em duas partes. Você vai chamar essa daqui de parte 1 e essa daqui de parte 2. Beleza? Uhum. Para derivar a parte 1, eu tenho que usar a regra do produto, porque é um produto. Beleza? Beleza. Para derivar a parte 2, eu tenho que usar produto também, porque é a regra do produto. Aí depois eu só vou somar. Depois soma isso. Ah, entendi. Obrigado. Vamos ver.
E essa função aqui, o que é que eu vou usar para derivar? Regra do quociente. Isso, você reconhece que aqui é um quociente. Daí eu vou usar a regra do quociente. RQ, regra do quociente. Aí eu vou usar, como que fica? Eu vou Derivada montar do primeiro, primeiro derivada da primeira. Não estou derivando, só estou menos botando a fórmula. menos a segunda. Vezes a segunda, Ué. Ah, é. Vezes menos a, menos menos a primeira, vezes a vezes derivada da segunda. sobre o denominador ao quadrado. Então vai ficar, ó. Quem quer essa derivada? O 3 repete, beleza? Porque é constante, ele sai. E a derivada de E é o próprio E. Repete. Aí aqui eu repito. Quem que é a derivada da tangente, gente? É a cotangente? Eu não lembro. Não, é a secante ao quadrado. Secante ao quadrado. Essas vão ser as mais difíceis Não, gente. de lembrar. Olha só, ó. Seno é cosseno. Cosseno é menos seno. Tangente é secante ao quadrado. Aí, ó, para as outras. Secante é secante vezes tangente. Cossecante é o outro. Menos cossecante vezes cotangente. Aqui é secante, tangente, cossecante, cotangente. Porque a tangente está ligada com a secante. Então, a derivada da secante é secante vezes tangente. A cossecante está ligada com a cotangente. Então, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, memorize em 10 minutos. Até que dá pra... Vai imprimir essa parada e colar na tela do meu monitor aqui. Mais ou menos isso. Se você fizer muito exercício, você vai tirar de letra isso. Letra D. Ln de x, raiz de x ao cubo, cosseno x. Não é isso? É. E aí, galera, como que eu derivo essa função agora? Regra do produto, mais regra do quociente, não? Mas eu não vou colocar para ficar bagunçado e eu me confundir. O que é que eu vou fazer? Eu vou chamar essa daqui de função, sei lá, função Marcos. Marcos de X. Essa outra aqui eu vou chamar o quê? Yasmin de X. Pronto. Depois, aí eu sei, ó, que para derivar a P, só é eu derivar a M e somar com a derivada da Y, beleza? Entendi. Então vamos lá, ó. Então, ó, encontrando. Onde é que eu tô riscando, gente? Que eu não tô vendo aqui. Encontrando M de X. Bom, para calcular a derivada de M, que regra eu vou usar? Produto. Regra do produto. Então vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Quem que seria a derivada do ln de x? Seria x, ou 1 sobre x? 1 sobre x, é. Tá na tabela. Repete aqui. Quem que seria a derivada de x ao cubo? Como que eu faço para derivar? 3. No caso, daria para trocar, tipo, ali no caso tá
A raiz de x elevado a 3. Aí ficaria 3 sobre 2x elevado a 3 sobre 2. Não, é x elevado a 3 sobre 2, né? É aquela propriedade lá do Isso. radical. É isso que eu vou fazer. Aí Então, ó, você passa para baixo e subtrai 1 do expoente. isso vai ficar 3 meios. Quanto é 3 meios menos 1, gente? 1 e meio. 1 Meio, sobre né? 2, né? Isso. Então vai ficar raiz de x ao cubo sobre x, mais 3 meios. Raiz de x é a linha de x. Cuidado para não fazer besteira, tá, gente? Quando estiver fazendo conta, não dá para simplificar, deixa assim mesmo. Tô com dúvida de como mexer, deixa assim mesmo. Hum. Agora vamos encontrar Yasmin de x derivada. Para achar a derivada do outro lado. Então, ó. Não, entendi. Ali, pessoal, ali naquele a raiz de x ao cubo ali, você não mexeu porque não é ele que tá derivado, né? Foi a Não derivada é da ele, né? primeira vezes a segunda. Beleza. Agora vamos encontrar a derivada da Yasmin. Com certeza que eu vou sair tentando derivar tudo e não vou perceber isso. Cuidado na entrevista, tá? Não. Então, o que é que eu vou usar para derivar y? Lembrando que a y é cosseno de x sobre x, tá? Uhum. Como que eu No faço para caso, seria menos secante. Por que menos secante? Não, perdão, menos seno. Por quê? E o x embaixo? Cosseno. Ah, tá. Entendi. Não pode usar a derivada de cima sobre a derivada de baixo, não, gente. Por que que não pode? Porque que a derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Produto e quociente, por exemplo, erros comuns dos alunos. Boto para derivar essa função e ele deriva de cima e deriva de baixo. Errado. Aqui é um quociente, tem que usar a regra do quociente. A derivada do quociente não é o quociente das derivadas, bem como o produto. Então, aqui o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer a regra do quociente. Isso. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira Vezes a derivada da segunda. derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Quem que é a derivada do cosseno? Derivada do menos Aí seno? seria menos seno. Menos Não, seno. derivada não, dá menos seno. Menos né? seno. Quem que é a derivada de x? Um. 1. Porque a x é x elevado a 1. Então, quando eu descer 1 e subtrair um expoente, vai dar 1 vezes x elevado a 0, que é 1, né? Derivada de x é 1. Gênio. Erros que os alunos cometem. Pelo amor de Deus. Aí assassina a gente nessa hora. Seno de x vezes x, colocar seno de x ao quadrado. Gente, esse x aqui é argumento do seno. E esse x está multiplicando. Não tem nada a ver com o argumento. Bota x em evidência, aí fica só cosseno de 1 ali, ó. Ai, Jesus amado. Aí perde, até botar o seno, o x aqui na frente para não confundir. Aí vocês infartam, daí eu, na hora, fico nervoso. Então já encontrei as duas, ó. Logo, P' de x é raiz de x ao cubo sobre x, como é o outro ali? 3 meios mais 3 meios de raiz de x, ln de x, mais esse trocinho aqui, ó. Menos x seno de x, menos cosseno sobre x quadrado.
Dúvidas, perguntas, observações? Tá suave, professor. X secante é elevado a x. Vamos ver essa. E essa, como que eu faço para derivar? No caso, é o quociente também? Quociente, produto e quociente. Como assim, produto quociente? Quem que eu uso Ah, primeiro? Porque o x está multiplicando o Seria a secante de x. derivada do... Mas quem que eu uso primeiro? Eu usaria o produto, tipo assim, eu ia separar as duas coisas, faria o produto primeiro, e aí a derivada desse produto eu faria a do quociente. Faz sentido isso? Eu não sei. Como que eu vou separar? Não. Eu acho que tem que ser quociente primeiro É também. quociente, é. Ó, a função é um quociente, não é um produto. Mas e o x ali multiplicando o secante? Dentro do quociente vai aparecer uma regra do produto. Ah, mas já na expressão final, né, do quociente. É. Ah, tá. Agora isso aqui, se eu fizer isso, ó, por exemplo, secante de x vezes cosseno de x. Aí é um produto. Aí dentro da regra do produto vai Entendi, aparecer o quociente. entendi. Então, por isso que eu gosto de colocar essas questões, para a gente não ficar respondendo só questão fácil na sala. Não, não. A gente responde Verdade, todo tipo de questão. também acho. Né, também tem que ser sim. Aqui é regra do quociente. Então, ó, vou montar a regra do quociente, tá? Uhum. Derivada da primeira, a primeira é isso tudo, vezes a segunda, menos a primeira, Vezes a derivada da segunda. vezes a derivada de EX sobre x ao quadrado. Aí, quando eu for derivar aqui, ó, essa derivada, aí eu vou ter que usar a regra do produto. Não é isso? Uhum. Eu já vou copiar aqui a regra do produto, quem é, mas pode fazer separadinho, chamar isso de, sei lá, z de x. Mas eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar derivada da primeira vezes a segunda mais a Vai. primeira derivada Derivada da segunda. Essa outra precisa de alguma coisa para derivar? Alguma regra? Vai, a derivada dela é ela mesma. Isso. É elevado a 2x. Aí vai ficar, ó. Só terminar de derivar aqui, ó. Ah, desculpa. Derivada de x é 1, né? Isso. Vai ficar só secante. Derivada da secante é mais conhecida como secante vezes tangente. Erros que os alunos cometem. Gente, parece que eu falo na sala e vocês não me escutam, tá? Chega na prova, o pessoal faz a mesma coisa que eu falei. Eu posso cortar esse daqui com um de baixo? Não. Tá numa Pode. soma, não pode. Uhum. Beleza? Beleza. Beleza, né? Todo mundo entendeu que não pode, né? Uhum. É igual essa aqui, por exemplo. Eu posso cortar esse x com esse x de baixo? Não. Não, porque tá numa soma aqui, ó. Agora, o que eu posso fazer é colocar o e elevado a x em evidência, não posso? Pode. Uhum. Aí vai ficar isso tudo aqui, ó. Mais x secante tangente. Menos, aí eu vou dividir isso por e elevado a x. Vai dar só x secante. Agora, o e elevado a x está multiplicando tudo, concordam? Sim. Uhum. Então, eu posso eliminar um. Então, ó, quando eu fizer um cancelamento aqui, ó, vai sobrar só um embaixo, só um x, não é isso? Uhum. Não.
Não, é 2x, não 2x. Não, vai sobrar um E elevado a x embaixo, porque E Ah, elevado a é 2x verdade. é x vezes é x. Quando eu Vai cortar um, vai ficar ficar só um embaixo. vocês isso. falando que essa dá só um x. Não, um é x. Certo. Então vai ficar secante. Dúvidas, perguntas, observações? O que eu mais vou errar é na hora que chegar nesse final ali, ó, por exemplo, que tá o x secante vezes x tangente, que eu vou esquecer que ele não tá derivado e vou fazer regra do produto de novo. Eu tenho Eu também. certeza que isso, gente? porque eu acho que a gente vai ficar tão preocupado em ficar tentando achar as relações para ir simplificando, que vai chegar nessa hora eu vou achar que tem que fazer mais. Vai ficar infinitamente, recursivamente fazendo o Ai, produto. gente, que isso. Eu divido do mesmo sentimento. Calma, só respira. Dá para fazer mais exemplos, tá? Vamos aproveitar o tempo que tem. Eu não copiei ele, porque eu não sabia quanto de espaço que eu ia gastar. Faz um bem difícil aí, pessoal. Pra gente ver como é que é um. Bem difícil. Deixa eu ver. Encontre. Ô, professor, se a gente tiver conseguindo resolver os exercícios do campo, a gente consegue resolver a prova? Claro que não, você tem que responder a lista, né? Nem o do canto eu consegui. Tá de graça, né? Tem que fazer exercício, tem que fazer conta, gente. Não é só o cano da conta, não. Ou vocês acham que ia digitar um material para vocês grande para quê? Tá Vocês não certo. lerem? O tempo é curto demais, professor. Semana passa voando e tem muita matéria. Bem-vindo à Universidade Federal. Desse jeito. No presencial, essa correria também? Toda semana a matéria nova? Sim. O semestre ele tá mais curto também, né? Depende do semestre. Às vezes ele tá mais corrido, às vezes. Teve um semestre aí, filho, você não pegou o semestre ruim, não. Que a gente. Foi semestre passado. Calendário apertadíssimo. Olha esse exercício e vejam se vocês sabem me dizer o que eu teria que fazer. É assim, Toto? Ó, encontre os valores de x que fazem com que o gráfico tenha uma reta tangente horizontal. Bom, na verdade eu quero saber, ó, eu tenho uma função e eu quero saber em que pontos a reta tangente é horizontal. Quando que a reta tangente vai ser horizontal? Quando o y for, quando a função for constante. Não é quando a função for Não. constante, É não. quando não tem coeficiente angular, né? Quando o coeficiente angular é zero. Aham. Então, por exemplo, essa função aqui ela não é constante, mas nesse ponto aqui, ó, a reta tangente é horizontal. Ah, Esse tá, ponto aqui entendi. ela é também. O que significa dizer que a reta tangente é horizontal? Significa dizer que a derivada é zero naquele ponto, beleza? Então eu Tá. quero saber quais os pontos, né, do gráfico essa reta tem tangente horizontal. Bom, então, ó, para encontrar os valores de x de modo que a reta tangente
seja horizontal, temos que resolver a equação. F' de x igual a 0, beleza? Uhum. Tem que ver quais são os pontos que zeram a derivada. Nesses pontos, a reta tangente é horizontal. Então, ó, quem que é f de x? Então, ó, assim, ó. F de x, f' de x, é a derivada dessa função aqui, né? Facinho, né? Quanto que vai dar essa Uhum. derivada? A derivada da soma e a soma das derivadas. Então vai ser a derivada da primeira menos a derivada da segunda. Então, vai dar e elevado a x menos 3, concordam? Uhum. Agora, a gente vai igualar a zero. Então, f' de x igual a 0, é eu pegar e elevado a x menos 3 igual a 0. Isso. Aí, ó. Como que eu Elevado a faço x para igual a resolver 3. essa equação? Eu consigo deixar o 3 na base E? Não. E quando eu não consigo, como é que eu resolvo essa equação? Vocês lembram lá do ensino médio? Não. É um número de E elevado É, a x que é igual a 3, né? Que eu coloco não os vai ser expoentes, igual os expoentes. x igual a ln de 3? Isso, porque aqui não dá para colocar na base E, tá? Não dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o log nessa base aqui, ó, para eliminar ele. Então, o log nessa base é o ln, né? Vou Uhum. aplicar ln dos dois lados. Quando eu aplico ln, para que eu aplico isso? Porque o x desce, né? Que O ele x sai. tomba. Uhum. X ln de E é igual a ln de 3. Mas ln de E é 1, então x é ln de 3. Então, é nesse ponto aqui, ó, Saquei. em x igual a 3, desculpa, De ln de 3. 3, Uhum. gráfico possui uma reta tangente horizontal. Fácil ou difícil? A gente não fez nenhuma de velocidade, né? Deixa eu fazer aqui uma. Perguntas aí, gente? Não. Aí o cara ia perguntar e o Marcos falou não. Aí o cara, não. Ah, É, Parece, né? Imagina. depois ele fala que não consegue fazer nada, né? Nu, toma. Ele é chorão, ele é chorão. O pessoal que chora muito. Ai, Jesus do céu. Conheço esse tipo de aluno que chora. Tinha uma menina que ela chorava literalmente na prova. Nossa. Professor, não fui bem. Professor, não fui bem. Aí quando eu corrigi a prova dela, 97. Ela tinha errado uma besteirinha. Nossa. Nossa, professor, tô muito difícil a prova. Sim. E ela chorava literalmente. Eu falei, gente do céu. Meu Deus, gente. Não, vai chorar com 97. Mas a sensação que dá é de chorar mesmo, professor. Na hora que a gente olha aquela prova ali, que pensa assim, é hoje que eu tomo pau. Ah, não, gente. Espero que vocês passem bem e sejam monitores semana que vem. Alguém tem interesse em ser monitor? Ah, professor, até tenho, mas sei lá. Mó trampo. Hã? Mó trampo ser monitor, fico vendo os meninos o dia inteiro ajudando a gente, assim, ainda mais nesse início que é tudo muito novo pra quem nunca viu cálculo e tal. Bom, ó, eu tenho aí a equação do movimento e eu quero encontrar a velocidade e a aceleração em função de t.
E depois eu quero saber a aceleração depois de 1 segundo. Como que eu encontro a velocidade e a aceleração? Velocidade é S' e aceleração é S duas linhas? Isso, nós sabemos que a Cara, é bom. velocidade é a derivada do espaço, não é isso? Todo mundo já consegue derivar direto essa função? Uhum. Então vamos dizendo aí, vai me derivando para mim. 4t ao cubo Tá, isso. E a menos outra? 2. Menos 6t ao quadrado. Isso, 6t ao quadrado. É, porque desce o 3, mas já tem Uhum. o 2 aqui. O outro, 2t Menos 1. menos 1, perfeito. Agora a aceleração é a derivada da velocidade, não é isso? Ou 2 vezes a derivada do espaço. Ou. Aí eu vou ter que derivar agora quem? Isso aqui, beleza? Uhum. Vai derivando aí para mim, galera. Não é a letra B, não, é a letra A. 12t ao quadrado 12t2 menos 12t uhum, mais 2 isso. menos 1. Menos 0, que a derivada de 1 é 0, que é uma constante. Ah, é. Beleza, galera? Alguém não entendeu? Tá tranquilo, professor. Deu pra entender de boa. Agora eu quero saber a aceleração depois de 1 segundo. Você calcular A de 1, não é isso? Uhum. A de 1 é 12 vezes 1 ao quadrado, menos 12 vezes 1 mais 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Eu vou colocar as unidades aqui, ó. Metros e segundos, tá? Tranquilo? Ou difícil demais? Tranquilo. Do louco demais essa matéria, professor. Professor, Vamos lá. com você, qualquer exercício fica tranquilo. Pode entender isso. O Não. problema vai ser quando a gente for fazer a lista. Por isso que tem que fazer a lista, né? Na aula que vem eu vou dar só um aperitivo aqui, tá, gente? A gente vai falar um pouco de linearização e regra da cadeia. Como que eu faria? Eu sei a derivada de E elevado a x, beleza? E Uhum. sei a derivada de x quadrado. Como que eu derivo? A gente vai aprender como que deriva E elevado a x quadrado, que é uma composição de função, não é isso? Uhum. Se eu chamar essa de f e essa de g, essa função aqui, ó, é a f composta com g, não é isso? Sim. Como que eu derivo isso, função composta? É claro que dá para a gente imaginar que seria usando as derivadas conhecidas. A derivada de f e a derivada de g, não é? Uhum. Pessoal, bom, talvez use essas duas derivadas. Mas como? Aí a gente vai aprender que para derivar a função composta, o que é que a gente faz? Ó? Mas DH, a derivada da função composta, eu derivo a de fora e aplico na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Viu que loucura? Então, por exemplo, quem que seria a de fora? Essa daqui seria de fora, não é isso? Uhum. E essa seria a de dentro. Então, vamos derivar a de fora. Se eu derivar a de fora, dá quanto? E elevado a x, concorda? Elevado a x. Uhum. Só que a fórmula tem que aplicar na de dentro. Tem que aplicar na de dentro, não na derivada de dentro. Tem que aplicar na função de dentro. Uhum. Vezes a derivada da de dentro, que é 2x. Vai ficar 2x² vezes x. Então, por exemplo, como que eu derivo essa função aqui, ó? Ah, tá. Cosseno de 2 elevado a x. É uma função composta, concorda? Aham. Aí eu tenho que ver quem que seria a função de fora. Cosseno. Isso, de fora é cosseno. Cosseno de x. E quando eu derivar, vai dar seno, não é? Menos seno. Uhum. Menos seno. E a de dentro é 2 elevado a x, foi bagunçado aqui, tá, gente?
Uhum. A derivada de 2 elevado a x ln de 2. Então, como que ficaria a derivada dessa função P? Seria a derivada da de fora, ó. Aqui é função, aqui é derivada. Derivada da de fora aplicada na de dentro. Então, fica seno de 2 elevado a x vezes a derivada da de fora. Da de dentro. Desculpa. Jesus. Aí tem um macetezinho, que é sai derivando de fora para dentro e aplicando em tudo que está na frente. Ó, tipo aqui, ó. Essa que é a regra da cadeia. Olha só. Deriva a mais externa, que é cosseno. Derivada é seno. E aplica em tudo que está na frente dela. 2 elevado a x. Aí agora deriva a mais interna. 2 elevado a x ln de 2. É outro jeito de fazer. Se eu tiver assim, ó. Cosseno de 2 elevado a raiz de x. São 3 funções, concordam? Uhum. Cosseno, 2 elevado a x e raiz de x. Sim. Aí sai derivando de fora para dentro. Derivada do cosseno menos seno. Aplicado em tudo que tem dentro. A outra mais externa é 2 elevado a x, né? Uhum. A derivada é 2 elevado a qualquer coisa, ln de 2. Só que essa qualquer coisa é tudo que está na frente. Tudo que está na frente dela é só isso. Uhum. E por último, deriva a mais interna. A gente já derivou essa que dá 1 sobre 2 raiz de x. Então a regra da cadeia, depois você pega o jeito, filho. Já era. Lá naqueles exercícios que você mandou do canto já tem essa parte também ou Tem é não, só? tem não, tem não. Esse Entendi. é o vídeo que eu vou mandar segunda. Ah, não, beleza. Não, só pra saber se já dá pra A fazer modéstia à tudo do parte, o vídeo ficou muito bom, viu? canto. No, mas todas as aulas são boas, professor. Olha só. Olha só, gente. Ele tá querendo Mas é sério. agranjear pontos. Que isso, eu sei que você não tem esse. Você não se leva, deixa levar pela vaidade. Não sou. Eu não me vendo. Mas que bom que você gosta da aula. Essa é a ideia. As aulas síncronas, elas são muito importantes, entendeu? Para você entenderem os conceitos, né? Uhum. Bom, gente, é o que a gente tinha para hoje. Já estou salvando o quadro lá para colocar lá. Vou colocar a aula no YouTube. Acho que amanhã eu coloco as 2 últimas, tá lá, para quem não viu, que eu acabei esquecendo. Hoje é 25. Ah, hoje tem prova, né, gente? Como assim, professor? Prova de quê? Galera, Pros momentos da terceira chamada. pessoal da terceira chamada, tem que prova susto. hoje. Mata do coração, não, Graças a Deus, professor. professor, você é doido. Professor, que isso? Como que você brinca assim comigo? Quase. Nó, que isso? Ô, professor, Oi. a gente vai ter, tipo assim, de hoje até amanhã às 18, né? Isso. Aí ela é tipo, é porque a única prova que eu fiz até agora foi a da Jane. É tipo um questionário também, o seu, e aí a gente vai abrir, e a partir do momento que a gente abrir vai ter um tempo? Vai ter 2 partes. A primeira parte é a parte aberta, que eu vou mandar como tarefa. São as questões abertas, que você tem que mandar em formato PDF, em um único arquivo, como vocês mandam as tarefas. E tem 2 questões de múltipla escolha, que é respondendo no questionário mesmo. Tá, obrigada então, Jonathan. 2 chances, considera a última tentativa, tá? Tá, obrigada. Nada. Alguém mais quer fazer prova hoje? Quer fazer a prova de cálculo hoje, já? Ganha os pontos tudo? Se for 10 vezes mais fácil do que a que vai Só ter pros na pontos. data certa, eu faço, professor. Não. Oi. Quem tá falando? Quem falou, professor? Alguém falou aí, não falou? Também ouvi. Eu falei que se Alguém. dobrar os pontos, tá bom. Ah! Não. Então, o pessoal aí tem um trabalhinho extra, né? Pra fazer. Alguém já tá fazendo as listas, gente? Professor, qual lista que você tá falando? Eu passei o material para vocês, beleza?